A UFRJ está comemorando, então, os 100 anos, né, de existência aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ela se chamava Universidade do Brasil, né, quando foi criada, mas, na realidade, em 1920, foram ligadas unidades isoladas, tal como a Faculdade Nacional de Medicina, a Faculdade Nacional de Direito, a Politécnica, depois vieram as Belas Artes, etc. Mas, na verdade, somente em 1939, na minha opinião, quando é criada a Faculdade Nacional de Filosofia, é que a faculdade dá uma liga a essas outras unidades e eu acho que a vida universitária, efetivamente, da UFRJ, ela começa a existir com a Faculdade Nacional de Filosofia. Então, é dentro desse quadro que surge o curso de Ciências Sociais em 1939. O curso de Ciências Sociais da antiga Universidade do Brasil, ou da Faculdade Nacional de Filosofia, nada tem a ver com a Universidade do Distrito Federal. A Universidade do Distrito Federal foi um projeto do Anísio Teixeira, de 1935, junto ao Departamento de Educação da cidade, era voltado para a cidade, tinha 5 escolas, contratou professores incríveis, como Gilberto Freire, por exemplo, que inclusive escreveu um livro sobre as aulas dele na UEDF, mas a UDF, o Anísio Teixeira, tinha uma opção contrária ao Campanema, contrária ao clero católico, de modo que essa universidade do Distrito Federal desapareceu inteiramente, inclusive houve uma repressão, enfim, aos seus alunos e professores, e apenas uma parte dos professores foi para a Faculdade Nacional de Filosofia. Até onde eu pude saber que essa é uma parte que era mais ligada, na verdade, ao clero católico, né? Que, enfim, teve uma predominância, enfim, na Faculdade Nacional de Filosofia. E alguns dos alunos, realmente, não sei, cheguei a fazer entrevista com um aluno do primeiro curso de Ciências Sociais e que nada falou sobre essa passagem de alunos da UDF para o curso de Ciências Sociais. Só para se ter uma ideia, né? Evidentemente que tudo era muito número muito menor do que hoje. O curso de Ciências Sociais ele tinha 30 alunos. Era até um número, depois esse número diminuiu, de 19 homens e 12 mulheres. O curso de Ciências Sociais, até hoje, ele sempre teve um número mais ou menos equilibrado de homens e mulheres. Ele nunca teve um perfil inteiramente masculino, diferentemente de outros cursos, né, da área de ciências humanas. É possível que agora, atualmente, que eu não tenho pesquisado, tenha até um número maior de mulheres. Mas desde o início houve esse equilíbrio. E o que acontece? Acontece que tem um número de 30 alunos porque as disciplinas de sociologia e economia eram ministradas nas escolas secundárias. Logo que se deu início ao curso, muito pouco antes da primeira turma completar o curso, o governo federal mandou retirar essas 2 disciplinas. Então, na verdade, logo aí nesse iniciozinho, até 46 e depois até meados de 50, houve até um decréscimo do número de alunos, porque o curso realmente não fazia sentido no que diz respeito à formação de professores secundários, né? É preciso lembrar aqui, eu gostaria de lembrar, que muitas vezes se diz o curso de Ciências Sociais da UFRJ, no seu início, era voltado para a formação de professores, não era voltado para a pesquisa, mas é preciso chamar a atenção que a gente não tinha professor formado. Então, era de enormíssima importância. Uma outra coisa é o âmbito nacional, quer dizer, o curso de Ciências Sociais, quando foi criado na Faculdade Nacional de Filosofia, ele era um curso para ser padrão, o seu currículo era para ser um currículo nacional. A própria Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, ele também ele teve que se adequar também a esse currículo, que era um currículo âmbito nacional. Eu acho que isso é uma característica da UFRJ, da sua origem, não é? Que é preciso sempre ressaltar
Até quando se compara o curso de Ciências Sociais do Rio com o de São Paulo, que eu vou falar mais adiante, gostaria de falar mais adiante, é preciso que isso seja bem claro, né? Quer dizer, a Universidade do Brasil, ela foi um esforço enorme, né, de constituição de uma instituição com um modelo nacional. A capital era o Rio de Janeiro. Os professores catedráticos vinham de diferentes lugares, inclusive nas ciências sociais, havia de Alagoas, de Pernambuco, José de Castro era catedrático de Geografia, Costa Pinto era da Economia, mas veio da Bahia, ensinou muita gente das ciências sociais, enfim, por aí vai, né? Mas eu queria acentuar esse caráter de nacional, de um padrão, de estabelecimento de um padrão nacional, não é? Que foi que imprimiu, que deu feição na Universidade do Brasil, à Faculdade Nacional de Filosofia e, consequentemente, ao curso de Ciências Sociais. Nós fizemos um grande evento lá no IFIX. E, nessa ocasião, eu pesquisei com meus alunos de graduação os currículos de 50 anos, o perfil do alunato de 50 anos. Então, vou falar mais ou menos um pouco sobre esse currículo de 50 anos. Depois eu vou falar o que aconteceu depois da redemocratização, quando eu voltei a pesquisar novamente. São 2 artigos, não é, que eu escrevi. Um deles, esse do currículo, se chama exatamente Nem Cardeal, Nem Samurai. É uma análise do discurso, dos currículos, e o outro, Tempos de Formação, Currículos e Evasão. Né? E esses 2 artigos estão publicados em um livro que se chama Ciências Sociais, Iniciação Científica. O que acontece, quer dizer, com os currículos de Ciências Sociais? Então, o currículo de Ciências Sociais era um livro muito restrito. E tinha ética, muito pequenininho, poucas matérias. Tinha ética, tinha economia, tinha sociologia, isso de 39. Né? Os currículos de 39 até 82, nós tivemos 5 currículos, ou seja, mais ou menos um currículo de 10 em 10 anos. O que isso mostra? Isso mostra uma enorme vitalidade dos professores do próprio curso, uma dinâmica de querer acompanhar as mudanças que ocorriam no país com uma modificação curricular. Então, existe essa associação quando a gente pesquisa. O primeiro currículo ele é mudado logo no pós-guerra, em 1947. Então, quais são as diferenças? O que começa a aparecer? Se começa a ter um pouco mais de antropologia, um pouco mais de sociologia e muito pouco de ciência política. Em meados de 50, você tem um novo currículo, que essas matérias foram se constituindo como matérias básicas das ciências sociais aqui no Rio, e isso foi passando depois para as outras universidades, outros cursos que estavam sendo criados em outros lugares no Brasil. Mas quero enfatizar que isso não existe em todos os países. Nem mesmo aqui na cidade, a PUC do Rio de Janeiro, tinha sociologia e política. Não tinha antropologia tanto como tem hoje. Então, as ciências, o que é esse currículo de meados de 50, e depois o currículo de 1967, que foi um currículo importante, porque é junto com a reforma universitária. Esse currículo de 67, então você já passa para o sistema de créditos. Né? Você tem um sistema de cátedras, você tem, eu ainda estudei um ano nesse, em 66, quer dizer, você tem um ano, você tem as matérias do primeiro semestre, matérias do segundo semestre, mas você tem matérias do ano inteiro, depois faz provas. Então, o de 67 foi importante, eu acho, por estar ligado à reforma, por estabelecer o sistema de créditos, por consolidar essas 3 disciplinas como as disciplinas mais importantes do curso, e por começar a aparecer, né, é muito interessante, porque começam a aparecer as disciplinas específicas, começa a aparecer a sociologia do desenvolvimento, sociologia das instituições, isso vai crescendo. Muito bem, isso é o de 67. Aí, se você passa um longo período, de quase 15 anos, tanto período da ditadura, que é um período extremada
repressão do já então IFIX, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, porque a faculdade é desmembrada com a reforma universitária de 67 e 68. O que acontece em 68 com a AI-5? O que acontece é que o IFIX é brutalmente, eu era estudante, eu não pude continuar meu curso, foi brutalmente uma das instituições mais brutalmente reprimidas do país, assim, no âmbito da universidade. Com o desmembramento, não é, o IFIX saiu, não é, ele funcionava ali onde hoje é o consulado da Itália, no centro da cidade. Antigamente era a Maison de France, agora já é o consulado alemão junto com o consulado francês. Ele funcionava ali. Então, ele passou a funcionar numa casa na Marquês de Olinda. Né? Eu ainda cheguei a estudar lá um ano, de 67, na Marquês de Olinda. Estudei no centro da cidade, depois na Marquês de Olinda. Então, era uma casa construída às pressas, com um galpão construído às pressas para as aulas, mas na frente funcionava o Instituto de Pesquisa de Ciências Sociais. Né? Funcionava esse Instituto de Pesquisa. Então, isso tudo, enfim, eu já não podia mais estar lá, mas soube pelos meus colegas que todo o material, inclusive tudo, foi posto em carros não era Colurb, tinha um outro nome na época, mas, enfim, em caminhões do serviço de lixo da cidade, e foi jogado, literalmente, lá no Largo de São Francisco. Eu posso dizer jogado, inclusive a biblioteca, porque em 1980, quando eu pude voltar como professora substituta, eu, com outros colegas, abrimos as portas, né? Tínhamos todos os livros jogados e começou a reorganização da biblioteca. Muito bem. Queria só lembrar que eu acho que, nesse momento, 3 professores, eu ouvi recentemente o depoimento do professor Antônio Celso, 3 professores lutaram muito para manter o IFIX aberto lá no Largo de São Francisco, que é a professora Maria Estela Amorim, o professor Antônio Celso e a professora Ivone Magui. Fizeram de tudo para manter aberto e manter as aulas durante um período longo, onde houve uma extremada repressão ao curso. Né? Então, que isso fique bem marcado, porque isso vai repercutir na história do IFIX, e também vai mostrar assim, a sua vitalidade de reconstrução. Né? Muito bem. Então, voltando ao currículo agora. Então, está falando do currículo de 67, que foi esse currículo que foi implantado numa situação excepcional, uma situação de exceção, nesse sentido. E não se pôde mudar nada. Se pôde continuar dando as aulas sem nenhuma reuniões de congregação muito difíceis, tem o registro disso na Faculdade de Educação, dessas reuniões de congregação extremamente difíceis, e até a abertura. Então, na abertura, em 82, eu acho que é o 5º currículo, e ele é revisto. Não é? E o que acontece, então, voltando aos currículos? Você tem uma ampliação enorme do número de matérias. Quer dizer, cada vez o aluno... Qual é a lógica do currículo? Não é? Embora o currículo possa ser associado, né, quando a gente pesquisa, aos contextos históricos mais amplos, ele tem uma lógica específica do seu campo específico. Então, o que eu, inclusive, chamei de uma lógica de acumulação. Como é o nosso currículo? O nosso currículo, e até hoje um pouco, já mudou muito, as matérias básicas e gerais, históricas, elas são no início. E depois vêm as matérias específicas. O que ocorre com isso? Eu vi a partir das minhas pesquisas, é que pesa muito para o aluno. Quer dizer, o aluno entra, ele tem matérias mais difíceis, que você dá uma aula de sociologia geral. Né? Então, isso foi modificado ao longo dos anos, mas permanece a mesma coisa. Aí você vai acumulando cada vez mais, porque existe um processo de especialização enorme em todas as áreas das ciências, talvez você tenha visto isso nas suas entrevistas. Quer dizer, um processo de especialização
imenso, profundo, notável. Então, aqui no currículo vão se acumulando aquelas matérias. Hoje, o que temos hoje? Tem a sociologia do desenvolvimento junto com a sociologia de gênero, sociologia do meio ambiente. Mas não todas podem ser escolhidas, porque os professores que davam aqueles já não estão mais aí. Então, os novos professores querem dar, claro, a sua área de pesquisa especializada. Então, um pouco dessa lógica, que eu particularmente acho que ela pode ser muito revista, porque o aluno ele evade justamente nos primeiros semestres. A evasão se dá nesse primeiro semestre, nessas matérias duras de início. Né? Então, eu acho que talvez possa haver uma modificação dessa lógica. Então, fechando um pouco essa questão dos currículos, acontece essa associação, esse vínculo, não é, com as mudanças políticas, enfim, do país, mas ele também tem a sua lógica própria. Né? Quer dizer, essa lógica é uma lógica que permanece, né, uma estrutura do geral para o particular. O que, na verdade, não importa, eu acho que você pode ir também do particular para o geral, enfim, e ter uma nova maneira de se pensar o currículo. O que aconteceu no início dos anos 80, quer dizer, na redemocratização? Né? Um grande entusiasmo, naturalmente, pela redemocratização, muito grande, né? Uma vontade de melhorar o curso de graduação, nós não tínhamos a pós-graduação, e éramos no conjunto, sim, grande maioria, jovens que ainda não tinham doutorado. Quer dizer, eu mesma, quando fiz uma seleção, eu me tornei professora substituta, não tinha meu doutorado completo. Então, essas pessoas, assim, muito jovens, nós olhávamos para o curso de graduação e dissemos, é preciso mudar, não é possível, o curso de graduação muito... Os alunos reclamavam muito também do curso. Eles tinham reclamações muito grandes, mesmo assim, muito... Me lembro uma das primeiras formaturas que eu presenciei no início dos 80, havia uma crítica profunda com relação ao curso. Enfim, naturalmente, porque tinha acontecido um período grande de repressão e aquilo foi mantido como pode ser, aberto, né? Sobretudo aberto. Então, houve uma discussão muito grande nesse período e a evasão era muito grande. A evasão era de 60%, era uma evasão enorme do curso, era mais de 50%. A evasão ainda é grande hoje, já não sei, mas acho que no Brasil todo ela é 40%, 50% nos cursos, não só de ciências sociais, né? Física e outros, matemática, enfim. Mas o que se resolveu fazer? Como os professores estavam todos também com seus projetos de pesquisa e doutorado, se resolveu criar núcleos de pesquisa e integrar os alunos na pesquisa. Isso foi no primeiro momento, mas isso já demorou um pouco. Eu só acho que já é 86, 87. Ao mesmo tempo que se procurava rever aquela situação muito dura, física, do IFIX, sem biblioteca, com várias salas fechadas, se procurava mudar um pouco a feição física, foi devagarzinho mudando, e ao mesmo tempo investir na graduação, diretamente na graduação com esses núcleos de pesquisa. Então, um pouco depois, não me recordo a data, 89 talvez, não me recordo bem, nós conseguimos criar um programa de iniciação científica, que foi um dos primeiros programas existentes aqui. Não existia essa ideia de iniciação científica que existe hoje, longe disso. No início, a UFRJ dava uma bolsa muito pequena que dava para os estudantes comprar 2 ou 3 livros. E a gente começou a pedir essa bolsa, a UFRJ. E depois passamos o chapéu, em tudo quanto era canto, porque a gente queria remodelar uma parte física e também inserir os alunos de ciências sociais, já que o currículo era difícil também mexer
no currículo, se decidiu criar, né, inserir o aluno nesses grupos de pesquisa, né, para que ele pudesse realmente se desenvolver. Então, acabou que nós fomos financiados através da fundação, da FUSB, pela Fundação Ford. Então, a Fundação Ford financiou um programa de 10 anos de iniciação científica e que nós negociávamos muito aquilo que a gente queria. Né? Quer dizer, havia também discussões com relação a isso. Então, nós conseguimos, quer dizer, num espaço de 10 anos, manter mais ou menos 500 alunos nesses núcleos de pesquisa. Temos 18 professores engajados, sobretudo da antropologia e sociologia, e conseguimos remodelar uma parte grande do térreo, assim, do IFIX, com salas. Eu queria frisar uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que ao aluno devem ser dadas as melhores condições físicas também. A parede pintada, um quadro bom, carteiras confortáveis, se puder botar ar-condicionado, eu acho que não se deve furtar, nunca. Aquilo eu vejo isso, claro, no meu ofício ali, eu acho que em outros lugares também devia ser, isso deve ser buscar aliar a qualidade do ensino, a melhoria do ensino, junto com essa parte física e, concomitantemente, nunca esquecer que existe uma enorme desigualdade no corpo docente. Muita desigualdade. Que esse perfil também foi mudando do nosso aluno. O perfil do nosso aluno, já na década de 80, não é o mesmo perfil de quando eu estudei no IFIX em 1966. Quer dizer, a sociedade tinha mudado, tinha havido uma mobilidade social e muitas famílias queriam que seus filhos estudassem. Os indivíduos também queriam estudar e não eram mais alunos da Zona Sul que tinham tido lembrando Pierre Bourdieu, herdeiros de famílias de Zona Sul que tinham tido condições de estudos em famílias, enfim, com recursos não só econômicos, mas recursos culturais também, mas era outro tipo de aluno. Não é? Enfim, havia muito mais alunos negros, muito mais alunos pardos, isso na década de 80. Agora existe muito mais, mas já naquela época as desigualdades eram grandes. Então, e se falava muito, vamos nivelar por baixo, mas eu não queria nivelar por baixo. Daí a criação desses grupos de pesquisa, e daí pedimos a bolsa, né? E assim que pudemos, nós trabalhamos com o professor Maculan, que era reitor, no primeiro pedido de bolsa de iniciação científica da UFRJ. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que nós chamávamos, né, pessoas para avaliar qual era o nosso objetivo. Assim, era que o aluno ele se socializava, ele convivia com outros alunos, não tinha, como tem hoje, tem que ter média 7 para ter bolsa de iniciação científica, podia ter um CRA bem baixo. Isso não, a seleção não incluía isso, porque aí você podia juntar uma diversidade e podia oferecer o melhor para pessoas que tinham chegado lá da maneira como eles puderam. Todos tinham mérito. Da maneira do começo até chegar aqui, para uma coisa. Então, o mérito não pode ser medido como é medido por um número. Ele tem que ser medido a partir de como a pessoa começa. Então, isso era uma discussão enorme entre os professores mesmo, mas isso foi sendo feito e, ao final, no final eu fiz também um levantamento grande desses 500 alunos. Eu entrevistei 146 alunos e alunas pardos, enfim, brancos, negros, enfim. E esses alunos, a UFRJ também contribuiu muito, um departamento com todos os CRAs, a gente via todos os CRAs, assim, desde o início até o final, e os alunos realmente, o CRA
subia, ou seja, aquele coeficiente né, da média de todas as notas, ele aumentava. Quer dizer, o fato é que desses 146, a grande maioria ou tinha ido ser professor do ensino médio ou estava fazendo mestrado. Quer dizer, houve realmente, nós fomos muito imbuídos dessa experiência no curso, quer dizer, houve uma melhoria no curso. Se me perguntam hoje, mas nem todos puderam entrar no... É verdade. Também era impossível abarcar. Eu acho que o curso, na época, tinha 604 alunos, eu tenho isso num dos meus artigos, esses dados também, essa outra pesquisa que eu fiz. E era uma crítica certa. A gente procurava manter uma seleção aberta, a melhor possível. A gente testava tipos de seleção, mas ainda assim aquilo era uma seleção. Então nem todos participaram. Muito bem, é uma coisa a se pensar. Porém, essa iniciação científica, fechamos o programa em 10 anos, mas essa iniciação científica se tornou uma rotina, então, a partir de bolsas do CNPq, a partir de bolsas da FAPERJ, e aí tem uma história que até hoje está aí no país, inclusive com ameaça de ser cortada, a bolsa que eu, particularmente, acho que não, enfim, não se deve fazer isso. O que aconteceu com a evasão? Porque a gente cruzava com a evasão. A evasão diminuiu enormemente. Ela diminuiu muito. Eu não me lembro agora do dado, mas não era mais 60%. Então, 2 alunos que tinham bolsa de iniciação científica era muito menor, mas muito menor do que aqueles que não tinham uma bolsa de iniciação científica. Então, com isso, eu quero dizer que essa bolsa, naquela época, como fizemos, ela não tinha essa nota 7, tem que saber inglês, não tinha isso na época. E também não tinha, e era também dos primeiros semestres. A gente o aluno que estava entrando, ele poderia ter a bolsa para que ele realmente conseguisse passar por aquela fase mais difícil, que eram os primeiros semestres. Muito bem. O IX, tem uma pouquíssima memória do IX. Agora, não sei se você viu, saiu um artigo meu também, enfim, porque eu estou me autorreferenciando, mas é o que enfim, eu quero que saiam vários outros também. Mas eles me pediram, os ex-alunos me pediram, acabei escrevendo. 80 anos do IX, relembrando, saiu agora, recentemente, na nossa revista Sociologia e Antropologia. Então, o IX, ele passa anos, eu não me lembro quantos anos, de discussão no Conselho Universitário. Por quê? Porque era um estudo de pesquisa interdisciplinar. Tinha o professor Evaristo de Moraes Filho, que era da Faculdade de Direito, dava aula de Sociologia no nosso curso, mas era da Faculdade de Direito. E aí tinha outro, Roberto Cardoso de Oliveira, que acabou criando o curso de pós-graduação do Museu Nacional, o curso de Antropologia Social no Museu Nacional. Roberto Cardoso de Oliveira estava no IX. Né? E por aí vai. Era um grupo diferente das ciências humanas que batalhou, não sei quantos anos, eu esqueço agora, no Conselho Universitário para criar um centro de pesquisa. Por quê? Porque os centros de pesquisa do Rio de Janeiro, como o CLAPS, CBPE, eram fora da universidade. Tinham um contato com a universidade? Tinham. Depois a gente fala sobre isso. Eram fora. Mas queriam o que a universidade financiou esse IX. E ele funcionava, você tinha o IX e você tinha a Faculdade Nacional de Filosofia. Esse IX era muito ligado às ciências sociais. Por quê? Porque os pesquisadores eram quase todos sociólogos, antropólogos e alguns economistas. Não era ligado a letras, ele era ligado a esse conjunto. Né? E o que acontece depois? Acontece que em 67, com a reforma universitária, a Faculdade Nacional de Filosofia é desmembrada e quais são os cursos que ficam juntos? Departamento criado, o Departamento de Ciências Sociais, o Departamento de História, o Departamento de Filosofia. Para onde foram História e Filosofia, infelizmente, eu não sei.
Mas nós, porque eu era aluna, por isso que eu me lembro, fomos para Marquês de Olinda, uma casa do Jacques Nabuco, enfim, de uma pessoa renomada. Quando, no início em março de 67, tinha uma casa linda na frente, com uma árvore belíssima, tudo isso foi derrubado. Lá já funcionava, o IX estava funcionando lá e muito bem, com a biblioteca ótima. Atrás da casa, que tinha um espaço novo, foi construído às pressas um galpão para os cursos. Então, nós tínhamos um contato, assim, eu conhecia os pesquisadores, tinha os alunos que trabalhavam em algumas pesquisas, isso em 67. Ou seja, eu não sei, quer dizer, esse IX, ele passa por essa reforma. Ele é da faculdade, ligado ao curso de Ciências Sociais, tem a reforma transforma, cria o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, né, com esses departamentos, 3 grandes departamentos, e o IX ele continua até ele ser fechado. E o IX é financiado, ele tem um financiamento da UFRJ, ele faz pesquisas importantíssimas, revistas importantíssimas. No IX não havia professor, havia pesquisador. Alguns pesquisadores, eles não eram professores. O que aconteceu? Que ela nos contou, a Estela Amorim. Às pressas, esses pesquisadores do IX foram transformados em professores. Inclusive, muitos não queriam, como a professora Alzira Abreu, enfim, que foi da FGV, fez muita coisa. A Alzira, muito querida, mas chegou a dar aula, porque, como se diz isso, era compulsória, quer dizer, uma coisa compulsória, ou você perdia seu emprego de pesquisador, ou você se transformava no pesquisador professor. Porque a ideia da reforma era justamente, houve muito movimentado, não? Muita gente foi para a rua, eu mesma contra a reforma, Mac-Usaid, essa coisa toda, que era o modelo americano e não valia a pena. Muito bem. Porém, essa reforma universitária, nos moldes um pouco mesmo das universidades americanas, sistema de crédito, departamento, queria unir o ensino à pesquisa. Quer dizer, isso é um marco também na história dos nossos diversos cursos, de nossa produção científica e da formação dos nossos alunos na UFRJ. Quer dizer, foi aí que realmente isso começou com um regulamento, não que não houvesse antes. Né? É claro que havia também a formação dos jovens, a gente sabe disso e tem até depoimentos sobre isso, claro que havia. Porém, isso se tornou compulsório, institucionalizado, rotinizado dentro de uma universidade. Então, o Instituto já não existia mais. Quando o IFIX foi para o Largo de São Francisco, foi no verão ali, depois do AI-5, ali, início de 69, isso foi um baque, inclusive, para muitos dos pesquisadores. A revista acabou, enfim, fechou tudo. Isso foi um baque muito grande. Olha, para você ter ideia, não existia esse programa institucional de iniciação científica, que a universidade ela pede um número X de bolsa de iniciação científica. Isso nem existia, só existia na Faculdade do Rio Grande do Sul, se eu bem me lembro. Quer dizer, eu me lembro de me reunir na reitoria da UFRJ para se fazer o primeiro pedido de iniciação científica com base naquilo que nós tínhamos feito. Quer dizer, devia haver no estudo de biofísica, na matemática, que sempre fizeram pesquisa, coisas maravilhosas, que não é que você deve estar ouvindo, enfim, nesse ano de memória. Claro que há formação de muita coisa, mas eu estou falando no âmbito até onde eu posso enxergar. E não havia como depois que se rotinizou. Né? Agora, um programa exatamente como o nosso não se replicou. O que se replicou foi a discussão sobre
A evasão, isso eu participei de muitos fóruns. A evasão, como é que você combate a evasão? Você combate inserindo o aluno na pesquisa ou mudando o currículo? Isso, essa era a tônica da coisa, né? Então, a gente enveredou por um caminho, até por sentir dificuldades de mudança curricular, mas vimos que, nesse caminho, o aluno ele se socializava muito, ele entrava em contato com outros alunos, ele entrava em contato com outros professores, ele sabia como era fazer um recurso para pedir dinheiro, coisa que eu, às vezes, não aprendi nunca, saber fazer um projetinho. Você pedir, passar o chapéu o tempo todo. Isso é importante, mesmo que ele não vá fazer isso, vai fazer outra coisa, né? Então, aí eu não vou dizer que é o único, né? Mas que eu saiba, como programa, né? Foi o único, assim, no âmbito que eu posso falar sobre isso. Eu acho que eu tive sorte, inclusive, de ter convivido com meus alunos, meus alunos e com meus colegas, com esses colegas, é que a gente foi criando a pós-graduação. Isso também foi junto com esse programa de iniciação científica, e a gente tinha de recursos, um grupo de professores também, juntos, decidiram pedir à FINEP um grande recurso, também a parte física, a gente sempre pedia a parte física, assim, sobre o trabalhador carioca, os operários fluminenses. Um projeto enorme. E com esse projeto, ele foi o embrião da nossa pós-graduação, que hoje é um programa 7 na CAPES. Então, era só sociologia. No início, acho que era ciências sociais, depois passou a ser sociologia. E a FINEP financiou, depois do CNPq, esse programa dos operários. Uma pesquisa incrível, que também está nesse meu último artigo. Impressionante, que devia ser mais divulgada, a meu ver. Muito. Revendo toda a participação política, sindical, dos operários fluminenses, incrível, é um projetão. Esse projetão, você vê como é diferente o projeto. O projeto aqui de iniciação científica não era um projeto de pesquisa, a gente mandava 18 de cada professor e juntava, amarrava aquilo, que eram núcleos. Esse não, esse era um projeto com seus pesquisadores, e isso foi arrumando. Lá no quarto andar, a gente ficava no térreo, o pessoal da iniciação científica. E o pessoal, éramos os mesmos, eram os que já tinham acabado o doutorado, que começaram a fazer o programa, ou estavam acabando o doutorado. E aí foi se criando uma sala nova também, etc., e se criou o programa de pós-graduação, também com uma outra posição muito difícil, que era que a pós-graduação tinha que ser ligada à graduação. Isso era um problema. Até hoje é, né? Porque tem essa hierarquia. E a gente bateu o pé. Bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé. Que na cidade já tinha um programa de sociologia, que era o antigo EUPERJ, e tinha um Museu Nacional, que era a antropologia. O pessoal da ciência política não caminhou muito com a gente, enfim, quis ter as suas questões próprias, muito bem, mas na criação do programa de pós-graduação, a gente queria, não podia ser que nem o Museu Nacional, porque nós tínhamos uma graduação, nós éramos professores de graduação também, não podíamos ser igual ao museu, nem podíamos ser igual ao OGESP, antigo EUPERJ, né? Agora a gente tem graduação, então não é, enfim, muita coisa mudou. Mas, enfim, era o que existia na época. Então, muito dos nossos alunos, não só os que passaram pela iniciação, outros, eles foram um esteio, eles foram do nosso programa de pós-graduação. Então, se você compara as datas, você vai se ver que na década de final de 80, década de 90, até o início do ano 2000, havia um trabalho muito grande
voltado para a graduação e voltado para a pós-graduação. Daí essas coisas se juntaram, né? E até hoje a gente mantém essa recomendação que finalmente passou a ser também um critério da CAPES, né? Quer dizer, a CAPES, não sei quando, passou a prestar atenção ao fato de que aqueles programas, quer dizer, que tinham uma graduação e que eles estavam ligados à graduação e passaram também a dar crédito a isso. Porque, enfim, você tem que, sabe, o professor universitário, você tem que publicar, você tem que pesquisar, você tem que ensinar na graduação, ensinar na pós, etc, etc. Então, mas eu acho que o resultado desse esforço coletivo nosso foi extremamente positivo, não é, quando se compara, inclusive, com as ciências sociais, porque quero falar sobre isso com as ciências sociais da USP, com o FJ, eu vou voltar um pouco a falar sobre essas coisas. Sobre as ciências sociais, no curso Ciências Sociais, o curso, a pós-graduação da USP e da UFRJ, que um tem um perfil científico e outro tem um perfil político, eu logo me apresso a dizer que eu discordo inteiramente dessa interpretação. Acho que é uma interpretação ultrapassada, que não vê o quê? Que não vê a historicidade dos dois cursos, das duas cidades, etc. E eu falo isso com muita vontade, porque quando eu voltei, eu fui exilada há 6 anos na Alemanha. Quando eu voltei, eu decidi não continuar a estudar na Alemanha e a USP foi o único lugar que aceitou meu currículo e eu fiz meu doutoramento na USP. E a USP é minha segunda casa. Então, eu posso falar muito à vontade com todos os meus colegas, enfim, que eu gosto tanto, e posso falar muito à vontade sobre isso. O que ocorreu? Eu acho que tem alguns motivos que diferenciam o curso as ciências sociais no Rio de Janeiro e as ciências sociais em São Paulo. A partir da criação da universidade, a Universidade de São Paulo é criada, como chama a Irene Arruda, a Universidade da Comunhão Paulista, né? Então, são os empresários, é o jornal, era a antiga família do Estado de São Paulo. Enfim, havia um grupo que se opunha, inclusive, ao governo, enfim, a ditadura de Vargas, etc., e que vão criando a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo é incrível, uma coisa impressionantemente voltada para a cidade. Quer dizer, muitas vezes eu agora trabalho com a sociologia da arte, eu entro em questões da arte, a universidade está lá, seus curadores, ela está dentro da cidade, ela é dentro da cidade. A antiga Universidade do Brasil, ela nunca esteve, ela não era voltada para a cidade, né? Então ela não tem esse fechamento que eu acho que o curso de Ciências Sociais começou muito também de uma maneira muito restrita na USP, e ele foi crescendo. Então, essa interpretação, que eu chamo de uma interpretação ultrapassada, pelo seguinte motivo. Primeiro, depende do momento em que isso está sendo comparado, em que eles estão sendo comparados. E depende do grau de intensidade do que se chama política e do que se chama ciência. Porque, na realidade, muitos dos professores de São Paulo foram punidos, a gente sabe disso, depois do AI-5, sofreram, mas muitos ainda mantiveram as portas abertas e eles conseguiram se manter e produzir suas pesquisas. E numa cidade onde as editoras cresciam cada vez mais, conseguiram publicar e trazer um mérito enorme. Aqui houve uma repressão muito grande, não é que não existisse pesquisa. Quando você olha até a repressão, até o AI-5, você vê o que tinha aqui no Rio. Os centros de pesquisa não eram dentro da universidade, o IX foi o primeiro deles. Você tinha o CLAPS, que é o Centro Latino-Americano de Pesquisas Sociais, Estudos Sociais, financiado pela Unesco, para onde vinham Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, todos eles vinham para cá. O Florestan teve um dos seus primeiros livros publicados aqui no Rio, nessas instituições. Então, havia uma ligação muito grande
dos pesquisadores das ciências sociais da USP com os nossos pesquisadores dos centros CLAPS, que hoje ainda é o INEP, mas era CLAPS. Na época tinha o INEP e dentro do INEP tinha um centro de pesquisas educacionais, CBPE. E esse CBPE tinha muita sociologia, Darcy Ribeiro, muita gente fazendo pesquisa. Então, o CLAPS e o CBPE reuniam também os pesquisadores paulistas, e o IX também. Eu conto isso lá nesse artigo. Quer dizer, como que eles recebíamos aqui os paulistas e como havia uma discussão muito grande, né, sobre nossos problemas de pesquisa. Mas o que aconteceu? As cidades completamente diferentes, os recursos inteiramente diferentes, a repressão inteiramente diferente. Então, um pouco dessa história tem que vir à tona. Então, houve esse primeiro período que se tinha uma convivência grande. Depois, a repressão não foi igual. Né? Depois, as cidades cresceram culturalmente de uma maneira muito distinta. Né? Então, se tem muitas editoras. Então, se o parâmetro é um parâmetro geral, de dizer assim, a ciência está aqui porque você tem uma publicação assim média de tanto, sem atentar para essa história, então você é passível dizer isso, porque as instituições foram um fracasso, porque tem um artigo que diz isso, de um colega minha, quer dizer, foram um fracasso, eram castelos de areia, que aqui só tinha ideologia, porque se toma o ISEB, Instituto Superior, enfim, cheio de intelectuais que existia aqui no Ministério da Educação, e a partir disso se compara o ISEB com a USP. Na verdade, nunca se compara efetivamente os institutos de pesquisa e o que aqui vinha sendo feito com o que vinha sendo feito na USP. Então, há como se diz, e isso desaparece. Isso aqui hoje não aparece, quer dizer, desaparece, quer dizer, existe como é que eu diria? Não existe hoje em dia essa diferença de se que aqui é mais político, menos político. O que aconteceu foi que a repressão foi muito grande, muitos nossos professores saíram, e a repressão também na USP foi muito grande, mas não foi idêntica à que foi a repressão aqui, e aconteceu a destruição das instituições aqui de pesquisa, do IX, que era uma coisa que estava como florescendo, né? Então, como é que você vai medir isso sem levar em conta a história? Quer dizer, então, essa discussão e esses artigos todos, que aqui era uma fábrica de ideologias, que só se fazia política, etc. Então, eu participei de tudo isso na ANPOX, na Associação Nacional de Pós-Graduação, no grupo ao qual eu pertencia, e aí a gente discutia bastante essa questão, mas isso se vulgarizou. Né? Se vulgarizou é como na arte, por exemplo, a arte concreta carioca. Você diz que não, aqui é tudo sensível, as pessoas são muito sensíveis aqui no Rio. Não, lá em São Paulo o concretismo era racional, entendeu? Ele seguia o padrão do Valdemar Cordeiro, aqui não, aqui é muita sensibilidade. Então isso se convencionou, funciona bem, né? Funciona bem, mas quando se deseja entrar um pouco mais nos meandros da história, então você tem que fazer vir à tona certas particularidades históricas antes de um padrão de pesquisa que estabelece assim 100 livros publicados é científico, 50 político. Eu estou fazendo uma caricatura, eu sei, mas, enfim, só para esclarecer um pouco melhor, que tem que ser muito cuidado com essas medições. Bom, eu só queria acrescentar rapidamente que uma coisa que eu admiro mesmo nos meus colegas paulistas, é que eles fizeram a sua memória. Eles cuidam da sua memória e cuidam muito bem mesmo. E nós não cuidamos dessa memória, talvez por uma sobrecarga de ter que fazer coisas, né?
Mas eu não desculpo, não. Eu acho que a gente devia estar mais atento a essa construção da memória. Agora, na pós-graduação nossa, na graduação também, o ano passado houve muita comemoração de 80 anos enfim, do curso, e também uma comemoração, coisa que eu queria lembrar, que a gente, nesse meio tempo, a gente criou a revista de graduação dos estudantes, primeiro, a dos estudantes da graduação, muito boa, depois a dos estudantes da pós-graduação e, finalmente, estamos completando os 10 anos da revista de Sociologia e Antropologia da Pós, também é uma revista muito bem qualificada. Mas, enfim, eu acho que se precisa cuidar da memória. E falando nas revistas, eu me recordei também de um outro ponto que eu queria marcar. Agora já vem a redemocratização, e com isso eu quero falar ainda um pouco mais sobre o curso de graduação em Ciências Sociais, de um acontecimento que eu acho extremamente importante, que foi por ocasião do Reúne. Por ocasião do Reúne, em que a política toda do governo federal, do primeiro presidente Lula, na época, que era de reestruturação das universidades, o que se desejava? Uma entrada efetiva de mais alunos nas universidades federais. Abrir, por quê? Porque o Brasil atende a uma faixa muito pequena dos jovens que têm condições e têm a idade para entrar na universidade. Eu sei que era de 12, eu acho que agora aumentou para 15, mas é um percentual muito pequeno que a gente atende. Então, o que se fez aqui no Brasil, para o bem ou para o mal? Tiveram as universidades públicas e se abriram as particulares. E as particulares recebem um número maior de estudantes de graduação do que recebem as públicas. Então, houve essa política de abertura das universidades, de abertura do acesso ao ensino superior nas universidades públicas através do decreto do Reúne. Aí, nessa ocasião, novamente, esse pessoal lá do IFIC, Ciências Sociais e Sociologia, Antropologia, mas aí já com muitos jovens, né, que, enfim, já havendo uma renovação, foi criado, é importante deixar isso bem claro, foi criado o curso noturno de licenciatura em Ciências Sociais no IFIX. E eu tive o privilégio de participar da feitura desse projeto com o professor André Botelho, um jovem sociólogo que ensina no IFIX. E esse curso completou 10 anos já, e foi o primeiro curso a ser aberto pelo Reúne. Na ocasião do Reúne, foi o primeiro curso a ser aberto. Também, na época, conseguimos, através da FAPERJ, com vários colegas, uma sala especial, era um antigo anfiteatro, remodelamos esse anfiteatro para que as primeiras aulas desse curso de licenciatura em Ciências Sociais. E eu também fiquei muito feliz de dar meu último curso de graduação na licenciatura. E notei uma mudança enorme do perfil dos alunos, muito grande. Quer dizer, nossos alunos é um número muito grande, porque com as cotas, com a abertura, enfim, da UFRJ para as escolas públicas, quer dizer, os alunos têm um número maior, né, de alunos negros dentro da sala de aula, e os alunos muito... Eu dei alguns cursos, né, na licenciatura noturna, mas o meu último curso, que eu me lembro bem, já com, enfim, alunos muito combativos, mas com um nível assim, de interesse muito distinto, eu acho, do que havia sido no início da minha docência, em 80. Muito diferente, quer dizer, muito mais bem preparados também. Achei muito mais bem preparados, muito. Uma diferença muito grande, realmente. Porque aí eu observei, eu falei, meu último curso, enfim, tive contato bastante com eles, assim, com os alunos, e perguntei muito. E outra coisa, muitos vêm de São Paulo, do Pará, por causa do Enem, e agora muitos de escola pública, tipo Cefet,
essas escolas públicas especiais. Assim, fiz uma roda uma vez, nos apresentarmos. Eu notei que há muita escola pública, assim, e de outros estados também. Para fechar essa questão do curso de graduação, que eu acho que houve essa vitalidade, e a pergunta que se faz agora, e nessa situação muito complicada, muito difícil que a gente está vivendo, de ideias muito diferentes dessas que nós temos, enfim. O que eu penso é que, e agora, também nesse contexto pontual da pandemia, eu acho que está vendo, eu estou sentindo já dos jovens uma mobilização muito grande no sentido de manter a porta aberta, manter a qualidade, ficar atento para os nossos alunos. E eu acho que é muito difícil prever o futuro, é uma coisa muito, muito complicada para mim. Não tenho, fico à vontade assim para falar, mas eu acho que tem. Eu estou vendo agora, eu acompanho, né, todo um movimento, enfim, eu acho que tem lá, acho que tem em outros lugares também das ciências sociais, né? E eu vejo assim uma garra assim, nesse sentido de manter o que foi conquistado. Em 66, e daí era uma turma assim, extremamente aguerrida de 66, era uma turma que estava mais envolvida na política, e eu que vinha de um colégio de freira, e, enfim, mas eu me lembro que eu tinha insistido na minha família, com meu pai, com a minha mãe, que eu não queria ir para a PUC, que eu queria ir para a Nacional. Aí fiz vestibular para Ciências Sociais. E eles perguntaram, você sabe o que é sociologia? Eu disse, sei, e eles também me deixaram. Bom, quando eu cheguei lá, foi um susto, né? Porque ainda era o Pedro Calmon, o reitor, e eu vi um dia uma cena, já um monte de estudante atrás do Pedro Calmon na faculdade. Aí depois eu acabei me envolvendo realmente e entrei num partido clandestino, que é uma coisa muito difícil de se explicar hoje em dia, quando se compara o que existe hoje com aquele. Existia uma coisa que era não poder falar, era você viver clandestinamente. Só viver clandestinamente, fazer as coisas clandestinamente, fazer uma panfletagem clandestinamente, ir, não sei, para uma fábrica clandestinamente, viver semi-clandestinamente, dar o seu endereço, não dá, é uma coisa diferente, é muito diferente, eu acho, do que você poder falar e sofrer as consequências disso. Mas você não vive clandestinamente. Ao contrário, nas redes. Bom, então lá me envolvi, havia uma discussão muito grande, uma discussão dos vários partidos, do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, das dissidências, da dissidência do PCB, depois que foi criado o MR8, do PCBR, dos que a gente chamava de foquista, da LN, tudo isso. Quer dizer, você fazia o curso e tinha uma relação boa com os professores, nem todos, mas fazia o curso e se reunia, e fazia isso em 66. Se reunia e, enfim, ia para as ruas, mas se estudava muito. Assim, me lembro que na época eu li muito, não só o Marx, Lenin, Mao Tse-tung, Trotsky, tinha uma divisão, mas tinha uma coisa de estudar isso, assim, estudar sistematicamente, e tal. E isso tinha a ver com as várias posições. E isso foi em 66, né? E estávamos lá ainda no centro da cidade e com muitas manifestações. Inclusive, a que mais me lembra do calabouço.
e da morte do Edson Luiz. Não sei exatamente se é 66 ou 67, mas isso foi uma comoção muito grande. E isso, digamos, mexia muito internamente, aumentava aquele envolvimento, porque era uma coisa muito próxima que a gente via, e a gente via a situação dos refeitórios, a gente via a situação dos refeitórios da UFRJ. Quer dizer, não era uma coisa longe, assim, abstrata. Bom, aí em 67 houve a reforma universitária, muitos combates contra a ditadura, e também contra a reforma universitária, não era a reforma universitária, contra os acordos de McIntyre, era muita briga. E aí isso foi em 67, e aí o meu ex-marido era muito realmente envolvido, nós éramos do PCdoB, e era muito envolvido, bastante envolvido, então nós tivemos agora eu não me lembro exatamente, eu tinha uma filha pequena, e aí tivemos um problema, a gente já vivia semi-clandestino, e eu sei que acabou, eu não sei, nunca sei exatamente essa época, acabou que veio o AI-5 e nesse ano de 68 eu não pude, eu não fui enquadrada no 477, mas eu não podia entrar na universidade. Então já saí, já não fomos mais. Mas você vê curiosamente como é que são as coisas. Eu comecei a trabalhar no antigo Correio da Manhã, porque tinha uma certa abertura ali no Correio da Manhã. São coisas estranhas que acontecem. Então, eu não podia entrar de jeito nenhum na universidade, ele muito menos, meu ex-marido, e ao mesmo tempo eu trabalhava no Correio da Manhã e sabia todas as notícias, quer dizer, estava a par de tudo e continuava militando. Então, e daí veio o AI-5, e aí com o AI-5, acho que foi 69, não me lembro, o meu ex-marido foi preso, muito torturado. Depois, um dos meus irmãos também foi muito torturado. Mas eles foram numa época em que estava sendo, eu acho que era o Lamarck, estava sendo perseguido, né? E não era ainda uma repressão que houve depois, que tinha a ver com Araguaia diretamente. Quer dizer, antes foi o Marighella primeiro, depois o Lamarck. Então foi nessa onda do Lamarck que ele foi preso com um padre que era da LN. E é isso. Só depois, muito tempo, que foi julgado os tribunais eram militares, né? Assim, o tribunal da aeronáutica. Mas aí depois, eu não tenho, assim, eu sei que porque era o tempo todo, a gente teve que se desligar do partido, mas o tempo todo você tinha notícias de que podia ser reaberto, quer dizer, você ter um inquérito aberto, né, o tempo todo assim, e aquilo foi num crescendo. Eu acho que depois foi a ocasião que meu irmão foi preso também, que chegamos a eu tinha 2 filhos pequenos, que não era mais possível. Quer dizer, ou a gente ia entrar aqui para a clandestinidade inteiramente, ou saía, ou entrava ou saía. Não tinha meio termo, por causa dos envolvimentos. Não? E daí, não é uma coisa muito fácil, ele ficou muito mal, assim, problemas gravíssimos. E acabou que eu comecei a buscar uma situação e acabei entrando em contato com ex-colegas meus lá do IFIX, que me deram os contatos desse Conselho Mundial de Igrejas, e que tinha um programa na Alemanha que já estavam tirando os chilenos também, né?
Isso foi em 74. Era um programa que retirava os chilenos brasileiros, estudantes, programa da Igreja Luterana ligada ao Conselho Mundial de Igrejas. E conseguimos sair daqui. E na Alemanha, no início, extremamente difícil, porque morava numa cidade chamada Bochum, todos juntos, assim, chilenos, brasileiros. E era muito difícil, porque havia uma discussão muito grande. Era como se as pessoas tivessem muito difícil, porque as pessoas continuavam a se reunir, a discutir as posições, a brigar entre si o tempo todo. Muito difícil, é muito difícil. Me lembro da Dora, que se suicidou em Berlim, porque ali era o ponto de encontro de Berlim, Paris e Bélgica, e via todo mundo se encontrando assim. Então, esse início foi extremamente difícil, até que em um determinado momento nós saímos inteiramente, assim. Eu achei que eu queria voltar a estudar, e aí fomos morar num lugar inacreditável. Foi uma experiência de vida muito grande. Foi a cidade de Nuremberg, onde tinha um professor que aceitou absolutamente aberto, assim, e ele aceitou e protegeu, na verdade. E aí eu comecei a fazer meu doutorado lá, mas com a abertura não aguentei, voltei, mantenho até hoje contato com a Alemanha, queridíssimos amigos, mas aí eu procurei a Universidade de São Paulo, que era a única que aceitava o doutorado com o currículo de lá, que não tem nada a ver, na Alemanha. Agora já está muito diferente, mas não tinha nada a ver, não tinha mestrado, não tinha nada, enfim. E eu procurei a Universidade de São Paulo, que também me recebeu muito abertamente, muito de braços abertos. Eu acho importantíssimo dizer realmente que o IFIX é um coração realmente de um movimento político, e acho que não falei muito sobre isso até hoje. Quer dizer, muitos. É interessante porque vai mudando. Eu já, com a minha... Eu me lembro, né? Quer dizer, como vai mudando assim, de quando eu entrei para a faculdade, como é que se reunia, como é que fazia, mas sempre agregando pessoas, inclusive da UFRJ, da Química. Eu me lembro que tinha muita gente da Química na época que ia lá, etc. Então, isso vai, a partir de 80, que eu me recordo de novo, também o EFIX sempre foi um locus especialíssimo das reuniões políticas dos jovens estudantes, críticos, né, que discutem questões importantes, às vezes com certos excessos, porque como eu já estou ficando mais velha, eu vejo que há certos excessos muitas vezes, mas é preferível que eles existam do que não existir a crítica e que se não se levantem bandeiras contra tantas injustiças e maneiras muito pouco humanas de se tratar das coisas da vida. Eu acho que não vou entrar aqui agora no mérito mas eu acho que há injustiças contínuas, muitas desigualdades, muito pouco acesso aos bens da cultura, aos bens da educação, aos bens econômicos, materiais, muito pouco acesso. Isso eu acho que eu permaneci de todo essas enormes desigualdades, que agora estou vendo, está voltando a discussão nessa pandemia grande sobre a desigualdade, mas é uma coisa que tem que ser feita. São enormes as desigualdades. E eu acho que o IFIX sempre foi um locus especial de discussão dessas questões de desigualdade. Sempre, até uma última que eu fui antes, no ano passado, na frente do IFIX,
acho que era por conta de um projeto desse atual governo com relação às universidades, privatização da universidade. Eu me lembro que eu fui para a praça ali do IFIX, ouvi todos os colegas, todas as posições e ver o que se podia fazer sobre isso. Então, ele aglutina, ele reúne, além dos vários coletivos LGBT, dos coletivos negros, vários. Ali é um locus de reunião disso. Enfim, eu acho que às vezes nem sempre é fácil, como professor, você conviver, não é? Quer dizer, com as ocupações, enfim, mas não é, faz parte do IFIX. Eu acho que isso faz parte ali do IFIX. É uma parte importante, é uma parte que repercute em outras coisas que estão sendo feitas ali, né? E devem ser respeitadas sempre. Eu sou assim.